Minha neta me deu um envelope e disse para eu só abrir quando estivesse completamente sozinha. Isso foi a última coisa normal que aconteceu naquele domingo. Depois disso, minha vida inteira virou outra coisa. Eu me chamo Alzira Mendonça, tenho 79 anos e até aquele dia eu acreditava, com toda a convicção que uma mulher da minha idade pode ter, que já tinha visto tudo o que a vida tinha para me mostrar sobre a minha própria família. Eu estava completamente enganada, e essa frase, que parece simples quando dita assim, carrega dentro dela 50 anos de coisas que eu nunca soube, escondidas em caixas de papelão dentro de um depósito comercial numa cidade que eu nem sabia que minha neta conhecia. Mas eu vou contar tudo do começo, com calma, porque é assim que as histórias importantes precisam ser contadas. Sem pressa, sem pular partes. Porque cada detalhe daquele domingo, que na hora pareceu pequeno, depois se revelou essencial para entender tudo que vinha depois. Eu moro sozinha desde que fiquei viúva, numa casa na Rua do Comércio, aqui em São Francisco, no norte de Minas Gerais, bem na margem esquerda do Rio São Francisco, o rio que deu nome à nossa cidade e que corre por essas terras desde muito antes de qualquer um de nós existir. É uma casa antiga, com portas altas e um corredor que atravessa de frente a fundo, com a varanda dando para a rua e o quintal dando para os fundos, onde ainda tenho um pé de goiaba que meu marido plantou no ano em que nos casamos. A casa é grande demais para uma pessoa só, eu sei. Meus filhos sempre dizem isso, com aquele tom de preocupação que filhos adultos usam quando acham que sabem o que é melhor para a mãe. Mas eu não saio dessa casa. Essa casa guarda o som dos passos do meu marido, mesmo que ele já tenha se calado há 11 anos. E guarda, eu descobriria depois, muito mais do que eu jamais imaginei. São Francisco é uma cidade pequena, do tipo que ainda guarda os costumes de antigamente, onde as pessoas se conhecem pelo sobrenome da família e onde o sino da igreja matriz ainda marca o ritmo das tardes. É terra de vaqueiro, terra de rio, terra de gente que aprendeu a viver no compasso das cheias e das secas do São Francisco, esse rio que os mais velhos chamam de Velho Chico, com o mesmo respeito com que se fala de um parente importante. Quando eu era menina, o rio ainda era a estrada principal daqui, e os barcos a vapor traziam mercadoria e notícia de longe. Hoje, a estrada de ferro e a rodovia mudaram isso, mas o rio continua sendo o coração da cidade, e quem nasceu aqui carrega o som da água correndo como parte da própria memória. Eu cresci ouvindo minha mãe contar sobre as cheias grandes, sobre os tempos difíceis da seca, sobre os vaqueiros que vinham das fazendas distantes para vender o gado na feira da cidade. Aprendi a respeitar a terra e a respeitar a família como duas coisas que sustentam a vida. E foi exatamente essa fé na família que recebeu, naquele domingo, o primeiro tranco da minha vida adulta. Minha neta Camila Mendonça, de 31 anos, vinha me visitar algumas vezes por ano, sempre que conseguia se afastar do trabalho dela, que é numa área de administração de empresas, uma profissão que exige muita viagem e muita reunião, segundo ela mesma me explicava, sem que eu entendesse muito bem os detalhes. Camila é filha do meu filho mais velho, e desde pequena sempre teve um jeito diferente dos outros, mais observador, mais quieto, do tipo de pessoa que escuta 2 vezes mais do que fala. Eu sempre disse que ela tinha herdado isso de mim, porque eu também sou assim, mais de escutar do que de falar, mais de guardar do que de espalhar. Naquele domingo, Camila chegou no fim da manhã, como sempre fazia, trazendo um bolo de fubá que comprou na padaria perto da rodoviária, porque ela sempre dizia que o bolo de fubá daqui tinha um gosto que não existia em lugar nenhum do Brasil, nem na capital onde ela vive agora. Almoçamos juntas, conversamos sobre coisas de sempre, sobre o trabalho dela, sobre os primos, sobre a saúde que eu insisto em dizer que está ótima mesmo quando o médico diz outra coisa. Foi um domingo comum, ou quase comum, porque havia em Camila um jeito diferente naquele dia, um olhar que eu nunca tinha visto antes nela. Não era tristeza exatamente. Era mais como se ela estivesse carregando um peso que não queria me mostrar, mas que também não conseguia esconder completamente de mim. E eu, que sou vó há muitos anos e que aprendi a ler o rosto dos meus netos como se lesse um livro conhecido, percebi aquilo na hora, mesmo sem entender o que era.
Conversamos sobre coisas leves a tarde toda. Tomamos café na varanda, vendo o movimento da rua que em domingo é sempre mais lento, mais silencioso, com os vizinhos sentados nas próprias varandas e o som distante do sino da igreja, chamando para a missa da tarde. Camila riu das minhas histórias de sempre, as mesmas que eu já contei tantas vezes que até eu mesma já sei de cor onde vêm as partes engraçadas. Mas havia, por trás daquele riso, uma distância que eu não conseguia explicar. Na hora da despedida, já no fim da tarde, com o sol baixando atrás das árvores da rua, Camila me abraçou de um jeito diferente, mais longo do que o normal, mais apertado, do tipo de abraço que parece estar dizendo alguma coisa que as palavras não conseguem dizer. Eu sou avó há tempo suficiente para reconhecer quando um abraço carrega mais peso do que o costume permite, e aquele abraço carregava. Ela segurou minha mão com delicadeza antes de soltar, olhou nos meus olhos por um instante mais longo do que o normal, e então, antes de entrar no carro, sem que eu visse o movimento exato, ela colocou alguma coisa dentro da minha bolsa, que estava pendurada no braço da cadeira da varanda. Eu só percebi quando ela já estava sentada no carro, com a janela aberta, e disse, sem olhar para trás, com a voz mais séria do que eu já tinha escutado dela em muito tempo: Vó, só abra isso quando estiver completamente sozinha. E foi embora. Eu fiquei parada na varanda, com a bolsa no braço, vendo o carro dela desaparecer na curva da rua, sentindo aquele frio estranho que sobe pela espinha quando alguma coisa que não dá para nomear avisa que algo importante aconteceu. Não foi medo exatamente. Foi mais como aquele momento em que percebemos que o mundo, que parecia uma coisa do jeito que sempre conhecemos, na verdade carrega uma outra camada que nunca tínhamos visto. Entrei em casa, fechei a porta e fiquei olhando para a bolsa em cima da mesa da cozinha por um tempo que eu nem sei dizer quanto durou. Camila tinha me pedido para abrir sozinha, e eu, como sempre respeitei os pedidos dos meus filhos e dos meus netos, decidi esperar. Fiz o jantar, que naquela noite eu nem provei direito. Ouvi o noticiário da televisão sem prestar atenção em nenhuma palavra, e fui dormir com a bolsa ainda intacta em cima da mesa, olhando para ela de vez em quando como se fosse capaz de adivinhar o que havia dentro só de olhar. Resisti à curiosidade por horas. Isso, para quem me conhece, já é um feito digno de nota, porque eu sou movida por curiosidade desde menina, e minha mãe sempre dizia que eu nasci perguntando demais. Mas alguma coisa naquele pedido de Camila, no jeito sério da voz dela, no abraço mais longo do que o costume, me fez respeitar aquele silêncio com uma seriedade que eu mesma não esperava de mim. Só no dia seguinte, depois de uma noite de sono curto e interrompido, sentei na velha cadeira de balanço da varanda, com o café ainda fumegando na xícara ao lado, e abri o envelope. Dentro dele havia 3 coisas. Uma chave antiga, pequena, do tipo que se usa em cadeados ou em fechaduras antigas, com um leve cheiro de metal e poeira que só objetos guardados por muito tempo costumam ter. Um recibo de aluguel de um pequeno depósito comercial, numa cidade que não era a nossa, com um endereço escrito em letras de máquina já meio desbotadas pelo tempo. E um bilhete, escrito à mão, na letra de Camila, que eu reconheceria entre 1000 letras porque acompanhei o desenvolvimento dessa letra desde quando ela ainda escrevia com dificuldade na escola primária. O bilhete dizia: se alguma coisa acontecer comigo, você é a única pessoa que ainda consegue descobrir a verdade sobre a nossa família. Eu li aquela frase 3 vezes. E nas 3 vezes senti o mesmo arrepio subindo pela espinha, mas dessa vez misturado com um peso diferente, mais pesado, mais real. Porque a frase não falava de um segredo qualquer. Falava da nossa família inteira. E falava de mim como a única pessoa capaz de descobrir alguma coisa que até aquele momento eu nem sabia que existia para ser descoberta. Passei aquela manhã num estado que eu só posso descrever como uma mistura confusa de medo e responsabilidade. Tentei ligar para Camila imediatamente, é claro. O telefone dela estava desligado. Tentei de novo no fim da manhã. Desligado ainda. À tarde, finalmente, consegui falar com o pai dela, meu filho mais velho, que me explicou, com aquele tom de quem não está entendendo bem a própria explicação,
que Camila tinha viajado para reorganizar algumas coisas do trabalho e ficaria alguns dias sem sinal de telefone, exatamente como havia avisado a ele antes de viajar. Esse detalhe, na hora, me trouxe um alívio momentâneo. Camila não tinha desaparecido, não tinha sofrido nada. Estava bem, apenas inacessível por alguns dias, como ela mesma havia planejado e avisado. O verdadeiro mistério eu entenderia só depois. Nunca foi o paradeiro dela. O verdadeiro mistério era porque, entre todas as pessoas da nossa família, ela tinha escolhido justamente a mim, sua avó de 79 anos, para confiar aquele envelope e aquela frase carregada de peso. Levei 2 dias para tomar a decisão de visitar o depósito indicado no recibo. 2 dias em que mal dormi, em que repassei na cabeça cada conversa que já tive com Camila ao longo dos anos, tentando encontrar pistas que eu pudesse ter ignorado. 2 dias em que olhei para aquela chave antiga em cima da minha cômoda, como se ela fosse capaz de me explicar alguma coisa só de existir ali, brilhando baixinho sob a luz da manhã. No 3º dia, peguei o ônibus que sai da rodoviária de São Francisco e segui até a cidade onde estava o depósito. A viagem não foi longa, mas para mim, com a cabeça cheia de perguntas sem resposta, pareceu durar uma vida inteira. Eu ia olhando pela janela a paisagem do norte de Minas passando, as fazendas, o cerrado, as pontes sobre os córregos secos pela estação e pensava em quantas coisas a vida guarda dentro de si sem nunca avisar. Quando cheguei ao endereço do recibo, encontrei um galpão simples, dos comuns em zonas comerciais de cidade pequena, com um portão de metal pintado de um verde já desbotado pelo tempo e pelo sol. O homem que cuidava da administração do local, um senhor de meia-idade que conferiu meus documentos com cuidado antes de me deixar entrar, me explicou que aquele espaço estava alugado em nome de Camila Mendonça há mais de 3 anos, com pagamentos sempre em dia, sempre feitos pela própria Camila, sem nenhuma irregularidade. 3 anos. Aquele número me atingiu como um peso no estômago. 3 anos significava que minha neta vinha guardando alguma coisa, de forma silenciosa e organizada, muito antes daquele domingo do envelope. 3 anos de um segredo que eu nunca suspeitei que existisse. O homem me entregou a chave do cadeado, confirmou que a chave que eu trazia era de fato a correta e me deixou entrar sozinha, como Camila havia deixado instruído em algum documento de autorização que eu nunca soube que existia. Abri a porta do depósito com as mãos tremendo, mais pela emoção do que pelo esforço físico, porque a chave girava com facilidade na fechadura, como se tivesse sido usada com regularidade ao longo daqueles anos. A porta cedeu com um som metálico e seco, e a luz da tarde entrou pelo vão, iluminando o que havia dentro. Eu esperava encontrar qualquer coisa. Confesso que, no fundo do meu medo, eu temia encontrar algo terrível. Uma dívida enorme. Um problema de saúde escondido. Algum tipo de segredo capaz de destruir a reputação de alguém da família. Minha cabeça, naquelas horas de espera, tinha construído as piores possibilidades, como costuma fazer a mente de quem ama e teme ao mesmo tempo. Mas o que encontrei foi outra coisa. Dezenas de caixas de papelão, organizadas em fileiras cuidadosas, cada uma etiquetada com uma letra clara e organizada que eu reconheceria como a letra de Camila em qualquer lugar do mundo. Não havia dinheiro escondido. Não havia nenhum objeto ilegal, nenhuma droga, nenhuma arma, nada do tipo de coisa que os noticiários adoram mostrar quando falam de segredos de família. Havia apenas papel. Muito papel. Cartas, fotografias antigas, contratos amarelados pelo tempo, diários com capas de couro gasto, fitas cassete cuidadosamente guardadas dentro de caixinhas plásticas, cadernos de anotações com letras de diferentes pessoas e uma quantidade de documentos que eu sentiria nas semanas seguintes era capaz de reconstruir quase 50 anos da história da minha própria família. Fiquei parada na entrada daquele depósito por um tempo que não consigo medir. O cheiro de papel antigo, aquele cheiro específico de papel guardado por décadas, misturado com a poeira fina que dança na luz que entra pela porta, me envolveu como se fosse o cheiro da própria memória. Eu sou uma mulher de 79 anos que pensava já conhecer cada canto da própria família,
E ali, diante daquelas caixas, percebi que estava diante de algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Peguei a primeira caixa, a que estava mais próxima da entrada, com a etiqueta marcada simplesmente com o número 1. Levei para uma mesinha velha que havia no canto do depósito, provavelmente colocada ali pela própria Camila para os momentos em que viesse organizar aquele arquivo silencioso. Sentei numa cadeira de plástico desconfortável, com a luz da tarde entrando inclinada pela porta aberta, e abri a primeira caixa com a sensação de quem está abrindo a porta de uma casa que nunca soube que existia dentro da própria casa que sempre conheceu. Dentro daquela primeira caixa havia cartas. Cartas antigas, com selos de décadas passadas, endereçadas a pessoas cujos nomes eu reconhecia, mas cujas histórias eu entenderia ao longo dos dias seguintes, eu conhecia apenas pela metade. Foi nesse momento, com a primeira carta nas mãos, que entendi que minha vida a partir daquele dia seria dividida em duas partes. A vida de antes daquele depósito, em que eu acreditava conhecer minha própria família, e a vida de depois, em que eu teria que aprender a aceitar que conhecer alguém, mesmo alguém que amamos profundamente, é sempre uma tarefa incompleta, sempre cheia de cantos escuros que só o tempo e às vezes a coragem de alguém como Camila são capazes de iluminar. Antes de continuar contando o que descobri naquelas caixas, preciso pedir uma coisa a vocês que estão me acompanhando até aqui. Se essa história está conseguindo capturar a atenção de vocês, deixem o like, porque isso ajuda muito esse canal a continuar levando histórias como essa para mais gente. E me contem aqui nos comentários, vocês já tiveram a sensação de descobrir que conheciam só uma parte da própria família? Porque eu, com quase 80 anos de vida, descobri que ainda tinha muito a aprender sobre as pessoas que mais amo. A segunda caixa que abri continha fotografias. Fotografias em preto e branco, algumas já desbotadas pelo tempo, mostrando pessoas que eu conhecia em momentos que eu nunca tinha visto. Meu próprio marido, ainda jovem, numa fotografia que eu nunca tinha visto antes, ao lado de um homem que eu não reconheci de imediato, mas que, ao olhar com mais atenção, percebi ser meu cunhado, irmão do meu marido, que havia falecido há mais de 30 anos, num tempo em que a relação entre os dois irmãos já estava distante, por motivos que eu sempre soube, apenas vagamente, como um daqueles assuntos de família que ninguém detalha completamente. Apenas menciona de passagem, com um suspiro e uma mudança rápida de assunto. Aquela fotografia me trouxe à cabeça uma lembrança antiga, de quando eu ainda era recém-casada, e percebi que meu marido e o irmão dele tinham brigado por causa de um negócio, uma sociedade que os dois tinham montado juntos no início da vida adulta, e que terminou de um jeito que nunca foi completamente explicado para mim. Eu sempre soube que havia uma mágoa entre os dois. Sempre sentia tensão nos almoços de família, nos silêncios que se instalavam quando o nome do meu cunhado era mencionado. Mas nunca soube os detalhes. Meu marido nunca quis falar sobre aquilo, e eu, respeitando o silêncio dele, nunca insisti. Continuei revisando o conteúdo da segunda caixa e encontrei, dobrado dentro de um envelope mais antigo ainda, um contrato de sociedade comercial, com as assinaturas do meu marido e do irmão dele, datado de uma época em que os dois ainda eram jovens, ainda cheios de planos, ainda sem saber que aquele papel guardaria, décadas depois, o início de uma história de silêncio que duraria até os últimos dias de vida dos dois. Ao lado do contrato, havia outro papel, mais recente, com data de quase 20 anos depois do primeiro, registrando o encerramento da sociedade, com termos que pareciam neutros na superfície, mas que, lidos com atenção, sugeriam algo mais complicado por trás. Uma dívida. Uma diferença de valores nunca completamente resolvida. Um acordo que, eu suspeitava, tinha sido fechado mais para preservar a paz da família do que para resolver de fato o problema financeiro entre os dois irmãos. Fiquei pensando, sentada naquela cadeira de plástico desconfortável, em quantas vezes eu vi meu marido guardar silêncio sobre aquele assunto. Quantas vezes eu interpretei aquele silêncio como orgulho, como mágoa antiga, como coisa de homem que não sabe perdoar. E ali,
Diante daquele documento, comecei a entender que talvez houvesse mais camadas naquela história do que eu jamais imaginei. Talvez meu marido tivesse escolhido proteger alguém ou proteger a própria família de uma verdade que ele julgava pesada demais para ser carregada por todos. Esse é um padrão que eu, com a vida que já vivi, aprendi a reconhecer. As famílias guardam segredos não sempre por vergonha ou por maldade, mas muitas vezes por amor mal direcionado, por um desejo equivocado de proteger quem se ama de verdades que parecem pesadas demais. E esse desejo, mesmo nascendo do amor, acaba criando distâncias que duram gerações, porque a verdade que não é dita não desaparece. Ela apenas se transforma em silêncio, e o silêncio, com o tempo, se transforma em distância, e a distância, se não for cuidada, se transforma em esquecimento. Continuei revisando as caixas naquela tarde, perdendo a noção do tempo, até que o homem da administração do depósito veio avisar, com educação, que o horário de funcionamento estava terminando. Recolhi alguns dos documentos mais importantes, coloquei numa bolsa que tinha levado para essa finalidade e voltei para São Francisco naquela noite, com a cabeça girando, repassando cada descoberta, cada fotografia, cada carta, tentando encontrar um sentido para aquele quebra-cabeça que minha neta tinha deixado para eu montar. Chegando em casa, naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei sentada na cozinha, com os documentos espalhados sobre a mesa, revisando de novo cada papel, cada fotografia, tentando entender qual era a história completa que se escondia de trás daquelas peças soltas. E foi ali, naquela madrugada solitária, que decidi que precisava voltar ao depósito, dia após dia, até entender completamente o que minha neta queria que eu descobrisse. Se vocês estão gostando dessa jornada, comentem aqui de onde vocês estão acompanhando essa história, qual cidade, qual estado. Eu adoro saber que tem gente de todos os cantos do Brasil ouvindo as histórias dessa avó aqui de São Francisco, Minas Gerais. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque tem história nova todo santo dia, e essa aqui, eu prometo, ainda tem muita coisa para revelar. Nos dias seguintes, voltei ao depósito repetidamente, sempre pegando o mesmo ônibus, sempre carregando aquela mesma sensação de estar entrando numa parte da minha própria vida que eu nunca tinha visitado antes. Cada caixa trazia um capítulo diferente. Em uma delas, encontrei documentos relacionados a um imóvel que pertenceu à nossa família há muitos anos, uma casa que eu sempre soube que tinha sido vendida, mas cujo motivo da venda eu nunca conheci completamente. Os papéis mostravam que aquela venda tinha sido feita às pressas, num momento de necessidade financeira urgente, para quitar uma dívida que, pelos documentos, parecia pertencer a um parente que eu não esperava. Não era meu marido. Não era eu. Era um cunhado mais distante, marido de uma das minhas cunhadas, que havia se envolvido num negócio que deu errado, e cuja dívida foi quitada silenciosamente pela família através da venda daquele imóvel, sem que o resto de nós, os que não estavam diretamente envolvidos nas decisões financeiras da época, soubéssemos os detalhes completos. Eu me lembrei, lendo aquele documento, da época em que aquela casa foi vendida. Eu era mais jovem, ocupada com meus próprios filhos pequenos, e recebi a notícia da venda como algo natural, como uma decisão financeira da família, que não exigia muita explicação. Ninguém me contou que havia uma dívida por trás. Ninguém me contou que aquele dinheiro tinha sido usado para proteger a reputação de um parente que, se a verdade fosse conhecida na época, teria enfrentado uma vergonha pública considerável na cidade pequena onde morávamos. Aquele padrão se repetia em quase todas as caixas que eu abria. Decisões que sempre pareceram, à primeira vista, egoístas ou incompreensíveis, na verdade, escondiam um esforço silencioso de proteger pessoas que, segundo a lógica da época, não poderiam carregar o peso da verdade completa. Uma sociedade empresarial encerrada sem explicação pública, mas que, na verdade, escondia uma dívida que poderia ter levado um dos sócios à falência pessoal. Um imóvel vendido às pressas, que na verdade salvou um parente de uma situação ainda mais grave.
Uma amizade antiga, rompida sem motivo aparente, que na verdade foi sacrificada para preservar a reputação de outro membro da família, numa decisão que custou caro emocionalmente para a pessoa que teve que abandonar aquela amizade sem nunca poder explicar o verdadeiro motivo. E havia, entre os documentos mais antigos, uma promessa feita entre dois irmãos adultos, registrada num caderno de anotações com letra cuidadosa, uma promessa que, eu entenderia mais adiante, mudou o destino de toda a nossa família de um jeito que eu jamais imaginaria. Cada nova descoberta me trazia uma mistura de emoções que eu não sabia bem como organizar. Por um lado, havia a dor de perceber que eu tinha vivido ao lado dessas pessoas, durante décadas, sem conhecer verdades que moldaram profundamente as decisões delas. Por outro lado, havia uma espécie de compreensão mais profunda surgindo, uma capacidade nova de olhar para escolhas antigas que sempre me pareceram estranhas ou injustas, com um olhar mais generoso, mais completo. Comecei a entender, à medida que os dias passavam e as caixas se abriam uma após a outra, que a vida da nossa família tinha sido construída sobre uma série de escolhas silenciosas, feitas por amor, ainda que um amor imperfeito, um amor que escolheu proteger ao invés de explicar, que escolheu o silêncio ao invés da verdade completa, na crença de que isso traria menos sofrimento para todos. Mas o tempo e os documentos que Camila tinha guardado com tanto cuidado mostravam outra coisa. Mostravam que o silêncio, mesmo nascido do amor, tinha um custo. E esse custo era pago, geração após geração, na forma de distâncias nunca explicadas, de mágoas nunca resolvidas, de perguntas que nunca encontravam resposta porque ninguém jamais ousava perguntar diretamente. Foi numa dessas tardes, já avançando na quarta ou quinta visita ao depósito, que encontrei uma caixa diferente das outras. Em vez de papéis e fotografias, essa caixa continha pequenas fitas cassete, cuidadosamente guardadas em caixinhas plásticas etiquetadas com datas e nomes. Eu não tinha como ouvir aquelas fitas ali mesmo no depósito, então levei algumas para casa, pedindo a um vizinho que ainda tinha um aparelho antigo capaz de tocá-las, lembrando que, em São Francisco, sempre tem alguém que guarda as coisas antigas com cuidado, como uma espécie de museu vivo das décadas passadas. Quando finalmente consegui ouvir a primeira fita, sentada na sala da casa do meu vizinho, com o aparelho rodando devagar, ouvi a voz da minha própria cunhada, já falecida há quase 15 anos, contando uma história que eu nunca tinha escutado antes. Uma história sobre os primeiros anos do nosso casamento, sobre as dificuldades financeiras que enfrentamos sem que eu soubesse completamente a extensão delas, sobre decisões tomadas nos bastidores da família para proteger a estabilidade do meu próprio lar, sem que eu jamais fosse informada dos detalhes. Ouvir aquela voz, depois de tantos anos de silêncio, foi como reabrir uma porta que eu nem sabia que existia. E foi naquele momento que percebi que a jornada que Camila tinha me proposto, sem dizer claramente, era muito mais profunda do que eu imaginava no início. Não se tratava apenas de descobrir segredos antigos. Tratava-se de reconstruir, peça por peça, uma versão mais completa e mais honesta da própria história da minha família. Uma versão que eu, apesar de ter vivido dentro daquela família por quase 60 anos, nunca tinha tido acesso completo. Se essa história está tocando o coração de vocês, deixem seu comentário contando se já passaram por algo parecido, descobrindo verdades antigas sobre a própria família. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguém que ama uma boa história sobre família e sobre os segredos que o tempo guarda. Aqui sempre tem uma história nova esperando por vocês. Nos dias seguintes, continuei a visitar o depósito, e a cada nova caixa, novas peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Comecei a anotar, num caderno que comprei especialmente para isso, cada descoberta, cada nome, cada data, tentando montar uma linha do tempo coerente daquela história enorme que tinha ficado escondida por tanto tempo. Foi numa dessas anotações que percebi um padrão importante.
Quase todos os documentos mais significativos, as decisões mais difíceis, os silêncios mais profundos pareciam girar em torno de uma única pergunta que ninguém, ao longo de décadas, jamais tinha ousado fazer abertamente dentro da nossa família. Até onde vale a pena proteger alguém escondendo a verdade? E a partir de que ponto essa proteção se transforma em outra forma de machucar quem se ama? Essa pergunta, que eu vinha sentindo crescer dentro de mim a cada nova descoberta, eu entenderia mais adiante, o verdadeiro coração de tudo que Camila queria que eu descobrisse. Não os segredos específicos, não os nomes, não os valores das dívidas antigas, mas essa pergunta maior, essa reflexão sobre o que realmente significa proteger uma família e sobre o preço que se paga quando a proteção se transforma em silêncio permanente. Continuando essa jornada de descobertas, preciso voltar um pouco no tempo e contar para vocês quem eu era antes de tudo isso começar. Porque para entender o peso de cada descoberta dentro daquelas caixas, é preciso entender primeiro a mulher que eu fui ao longo da vida e a família que eu construí com tanto cuidado, sem nunca imaginar que ela guardava tantas camadas escondidas. Eu nasci aqui mesmo, em São Francisco, no norte de Minas Gerais, numa época em que a cidade ainda vivia quase inteiramente do movimento do rio e da pecuária das fazendas vizinhas. Minha mãe era filha de agricultores, gente simples, acostumada à dureza da terra e à fé inabalável que sustentava as famílias daquela região nos tempos de seca prolongada. Meu pai trabalhava com o comércio de couro e gado, indo às vezes até as fazendas mais distantes, voltando depois de dias inteiros fora de casa, com a pele queimada de sol e as histórias de estrada que contava para nós, os filhos, à luz do lampião, antes de a energia elétrica chegar à nossa rua. Cresci numa casa simples, mas cheia de gente, porque éramos 6 irmãos, e a vida ali era organizada em torno das tarefas domésticas e do trabalho de cada um. Eu era a terceira filha, e desde pequena já demonstrava aquele jeito observador que minha neta Camila, décadas depois, herdaria de mim. Eu prestava atenção nas conversas dos adultos, guardava na memória os detalhes que os outros deixavam passar e, mesmo sem saber explicar isso na época, já sentia que havia, dentro da minha própria família, coisas que eram ditas em voz baixa, conversas que paravam abruptamente quando uma criança se aproximava, olhares trocados entre os adultos que carregavam significados que eu não conseguia decifrar completamente. Conheci meu marido, Geraldo, numa festa de São João, na Praça da Matriz, quando eu tinha apenas 19 anos. Ele era um pouco mais velho do que eu. Trabalhava com o irmão numa pequena sociedade comercial que os dois tinham começado juntos, vendendo materiais de construção numa loja modesta perto do centro da cidade. Geraldo tinha aquele jeito calado e firme, típico dos homens da nossa região, que falam pouco, mas cuja presença carrega um peso de confiança difícil de explicar com palavras. Namoramos por 2 anos, com aquele ritmo lento e respeitoso de namoro de cidade pequena, em que os encontros eram sempre supervisionados pelas famílias, e o noivado era anunciado com cerimônia diante de todos. Casamos numa cerimônia simples na igreja matriz, com a cidade inteira presente, porque em São Francisco, naquele tempo, o casamento de qualquer família era um acontecimento que envolvia praticamente todo mundo. Os primeiros anos do nosso casamento foram marcados por dificuldades financeiras que eu, na época, conhecia apenas pela metade. Geraldo trabalhava duro na loja com o irmão dele, e eu cuidava da casa, e depois dos filhos, que vieram um após o outro nos primeiros anos. Tivemos 3 filhos, meu filho mais velho, pai de Camila, depois minha segunda filha, e por fim meu filho mais jovem, que hoje vive numa cidade grande, longe daqui, trabalhando numa área completamente diferente da que a família sempre conheceu. Eu sempre soube que havia tensões entre Geraldo e o irmão dele dentro daquela sociedade comercial. Vi discussões abafadas, silêncios pesados depois de certas visitas, momentos em que Geraldo chegava em casa com o rosto carregado, sem explicar o motivo, dizendo apenas que tinha sido um dia difícil na loja. Eu, como esposa daquela época, aprendi a não insistir demais nas perguntas sobre os negócios dos homens, porque essa era a cultura em que fui criada.
A casa era domínio da mulher e os negócios eram domínio do homem, e raramente as duas esferas se cruzavam em conversas abertas. Isso, eu entenderia décadas depois, foi exatamente o tipo de silêncio cultural que permitiu que tantos segredos se acumulassem dentro da nossa família ao longo dos anos. Não era um silêncio de má-fé, era um silêncio de costume, de época, de um jeito de viver em que se acreditava que proteger a paz da casa significava não trazer os problemas dos negócios para dentro da sala de jantar. Ao longo dos anos, vi a sociedade entre Geraldo e o irmão dele atravessar fases diferentes. Períodos de aparente prosperidade, em que a loja crescia e os dois pareciam trabalhar em harmonia. Períodos de tensão visível, em que as visitas entre as famílias se tornavam mais espaçadas, mais formais, menos calorosas. E por fim, num momento que eu recordo com clareza até hoje, embora na época não tivesse entendido completamente o motivo, a sociedade foi encerrada de forma silenciosa, sem grandes explicações, e a relação entre os dois irmãos nunca mais voltou a ser a mesma. Eu sempre interpretei aquele afastamento como uma briga de orgulho, do tipo comum entre homens que cresceram competindo desde a infância, e que carregam ressentimentos antigos que nunca se resolvem completamente. Era a explicação mais simples, e por muitos anos foi a única que eu tive. Foi só agora, diante daqueles documentos guardados por Camila, que entendi que havia muito mais por trás daquele afastamento do que uma simples briga de orgulho. Havia uma dívida real, um desequilíbrio financeiro que ameaçava a estabilidade da família do meu cunhado, e uma decisão, tomada silenciosamente entre os dois irmãos, de encerrar a sociedade de um jeito que protegesse a reputação de ambos, sem nunca revelar publicamente os verdadeiros números envolvidos. Lembrei, lendo aqueles documentos, de uma conversa que tive com Geraldo já nos últimos anos de vida dele, antes de ele falecer. Estávamos sentados na varanda, numa noite tranquila, e ele, num momento raro de abertura emocional, me disse que tinha cometido erros na vida que nunca contou para ninguém. Erros que ele esperava que, com o tempo, ficassem completamente esquecidos. Na época, eu não insisti em perguntar quais erros eram esses, respeitando, como sempre fiz, o silêncio dele sobre certos assuntos. Hoje, lendo aqueles papéis, entendo que aquela frase guardava muito mais peso do que eu jamais imaginei. Se vocês estão acompanhando essa jornada de descobertas comigo, deixem seu like e me digam nos comentários. Vocês já perceberam, depois de adultos, que entenderam de um jeito completamente diferente alguma frase que um parente mais velho disse há muito tempo? Essas frases ganham um novo sentido quando finalmente conhecemos o resto da história. E é exatamente isso que estou vivendo agora, nessa jornada que Camila começou para mim. Voltando à história das caixas, continuei minhas visitas ao depósito ao longo das semanas seguintes, sempre com o mesmo cuidado, sempre anotando cada descoberta no meu caderno, tentando reconstruir, com paciência, a linha do tempo completa daquela história familiar que eu pensava conhecer, mas que na verdade conhecia apenas em fragmentos. Encontrei, numa das caixas mais profundas, um conjunto de cartas trocadas entre minha sogra, já falecida há muitas décadas, e uma irmã dela que tinha se mudado para outra região do país ainda jovem. Aquelas cartas revelavam uma história que eu nunca tinha escutado. A de que minha sogra, ainda jovem, antes de se casar com o pai do meu marido, tinha vivido um período difícil, marcado por uma perda financeira severa da família dela. Perda que a forçou a abandonar planos de estudo que ela tinha, planos que, segundo as cartas, ela carregou como uma mágoa silenciosa por toda a vida adulta, sem nunca falar abertamente sobre isso com os próprios filhos. Aquela descoberta me trouxe um entendimento novo sobre minha sogra, uma mulher que sempre conheci como rígida, exigente, pouco dada a demonstrações de afeto. Eu sempre interpretei aquele jeito dela como simplesmente parte do caráter dela, uma característica fixa da personalidade. Mas lendo aquelas cartas, entendi que talvez aquela rigidez fosse, na verdade, uma armadura construída sobre uma decepção antiga, sobre sonhos interrompidos que ela nunca teve a chance ou a coragem de processar abertamente com a própria família.
Esse padrão se repetia, percebi, em quase todas as histórias que as caixas revelavam. Pessoas que pareciam difíceis, distantes, ou cujas decisões pareciam incompreensíveis à primeira vista, na verdade carregavam histórias de dor ou de sacrifício que nunca foram completamente compartilhadas com o resto da família. E essa falta de compartilhamento, esse hábito antigo de guardar a dor para si mesmo, tinha um custo que se acumulava silenciosamente através das gerações, criando distâncias emocionais que pareciam inexplicáveis, mas que, na verdade, tinham raízes profundas e específicas. Outra caixa, que abri numa tarde particularmente quente de início de mês, continha documentos relacionados a uma amizade antiga da nossa família, com uma família vizinha que, eu sempre soube vagamente, tinha se afastado de nós por algum motivo nunca completamente explicado. Os documentos mostravam que aquele afastamento tinha sido provocado por uma decisão consciente do meu próprio marido, décadas atrás, de cortar relações com aquela família depois de descobrir que o patriarca daquela casa estava envolvido num esquema financeiro questionável que, se exposto publicamente, traria vergonha não apenas para a família vizinha, mas também, indiretamente, para a nossa, devido a negócios que as duas famílias tinham compartilhado no passado. Geraldo, segundo os documentos, escolheu romper silenciosamente aquela amizade antiga, sem nunca explicar o verdadeiro motivo nem para os amigos, nem para a própria família, preferindo deixar que todos acreditassem numa briga qualquer, sem importância, do tipo que acontece entre vizinhos de cidade pequena por motivos triviais. Essa decisão, eu entendi lendo aqueles papéis, custou a Geraldo uma amizade que ele valorizava profundamente, mas que ele escolheu sacrificar para proteger a reputação da própria família. E talvez também, eu pensei, para proteger a si mesmo do peso de carregar aquele conhecimento incômodo sobre uma pessoa que ele um dia considerou um irmão de coração. Cada descoberta dessas me trazia uma sensação estranha de luto antecipado, como se eu estivesse, pouco a pouco, perdendo a versão simplificada da minha própria vida que eu tinha construído ao longo de décadas e ganhando, em troca, uma versão mais complexa, mais dolorida, mas também de um jeito que eu ainda estava aprendendo a sentir, mais verdadeira e mais rica. Se essa história está despertando em vocês alguma reflexão sobre as próprias famílias, sobre os segredos que talvez existam aí também, escondidos atrás de explicações simples demais, deixem isso nos comentários. Eu quero saber se vocês reconhecem nas próprias histórias esse mesmo padrão que estou descobrindo aqui na minha. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque essa jornada ainda tem muito chão para percorrer, e eu prometo contar cada detalhe até o fim. Foi numa das últimas caixas que abri, naquela primeira fase de descobertas, que encontrei algo que mudaria completamente a direção dos meus pensamentos. Era um caderno de capa de couro já bastante gasto, com as páginas amareladas pelo tempo, contendo anotações feitas por mãos diferentes, ao longo de muitos anos, como se o caderno tivesse sido passado entre pessoas diferentes da família, cada uma adicionando a própria parte da história. As primeiras páginas, escritas numa letra que reconheci como sendo de Geraldo, descreviam, de forma sucinta e cuidadosa, a promessa que ele tinha feito ao irmão, no momento em que a sociedade comercial entre os dois foi encerrada. Geraldo prometeu, segundo aquelas anotações, nunca revelar publicamente os detalhes financeiros do encerramento da sociedade, em troca de uma compensação que o irmão dele faria, de forma silenciosa, ao longo dos anos seguintes, através de pequenos gestos de apoio financeiro à nossa própria família, gestos que eu sempre interpretei, na época, como simples generosidade espontânea de um cunhado distante, sem nunca imaginar que aquilo fazia parte de um acordo mais formal entre os dois irmãos. Esse acordo, lido em retrospecto, explicava uma série de pequenos eventos que eu sempre considerei isolados ao longo da nossa vida de casados. Um empréstimo que recebemos numa época difícil, sem juros e sem prazo definido, que eu sempre pensei ter vindo de um banco, através de algum contato de Geraldo. Um auxílio inesperado que recebemos quando nosso filho mais velho precisou de tratamento médico mais caro do que conseguíamos pagar na época.
Pequenos gestos, espalhados ao longo de mais de 2 décadas, que, eu entendi agora, faziam parte de uma teia muito mais ampla e muito mais cuidadosamente construída do que eu jamais suspeitei. Fiquei sentada naquele depósito por um longo tempo, com aquele caderno de capa de couro aberto no colo, sentindo uma mistura complicada de gratidão e de uma tristeza profunda. Gratidão, porque entendi que, mesmo através do silêncio, Geraldo e o irmão dele tinham encontrado um jeito de continuar cuidando da nossa família, mesmo depois do rompimento da sociedade entre eles. Tristeza, porque entendi que aquele cuidado tinha sido construído sobre uma base de segredo, uma base que me excluiu, durante décadas, de entender completamente a teia de apoio que sustentou momentos importantes da nossa vida. Essa descoberta, mais do que qualquer outra até aquele momento, me fez compreender o verdadeiro tamanho da tarefa que Camila tinha deixado em minhas mãos. Não se tratava apenas de descobrir segredos antigos por curiosidade ou por necessidade de resolver mistérios familiares. Tratava-se de reconstruir, com cuidado e com generosidade, uma compreensão mais completa e mais justa sobre as pessoas que formaram a nossa família. Pessoas que, apesar de todas as imperfeições e de todos os silêncios, tinham agido, na maior parte das vezes, motivadas por um amor imperfeito, mas real, um amor que escolheu o caminho mais difícil de proteger, silenciosamente, ao invés do caminho mais simples de explicar abertamente. Voltei para casa naquela noite com o caderno de capa de couro guardado cuidadosamente dentro da minha bolsa, sentindo que tinha encontrado uma peça essencial daquele quebra-cabeça enorme que Camila tinha começado a montar para mim. Mas eu sabia, ao mesmo tempo, que ainda havia muitas caixas para abrir, muitas histórias para reconstruir, e muitas conversas que precisariam finalmente, depois de décadas de silêncio, acontecer entre os membros vivos da nossa família. Foi naquela noite, sentada na minha cozinha, revisando as anotações do meu caderno próprio ao lado do caderno de capa de couro que tinha encontrado, que decidi que precisava entender mais sobre o motivo verdadeiro que levou Camila a montar todo aquele arquivo silencioso ao longo de 3 anos. Porque, eu entendia agora com mais clareza, aquilo não era apenas curiosidade dela sobre o passado da família. Havia ali uma intenção mais profunda, um propósito que eu ainda não conseguia enxergar completamente, mas que sentia, com a intuição que só os anos de vida conseguem nos dar, que estava relacionado a algo que ainda estava por vir, algo que envolveria toda a família reunida, finalmente, diante da verdade completa que tinha permanecido escondida por tanto tempo. E foi com esse pensamento, misturado entre o cansaço da jornada e a determinação renovada de continuar, que adormeci naquela noite, sabendo que o caminho que eu tinha começado a percorrer ainda guardava muitas surpresas, e que, de alguma forma que eu ainda não conseguia compreender completamente, aquela jornada também estava me transformando, devagar, numa versão de mim mesma, capaz de enxergar a própria família com olhos mais maduros, mais generosos e infinitamente mais completos do que antes. Há uma frase que minha mãe dizia muito quando eu ainda era menina, sentada na cozinha dela vendo o fogão de lenha esquentar a água do café da tarde. Ela dizia que verdade enterrada não apodrece, ela só espera. E eu, naquela época, achava aquilo apenas um daqueles ditos antigos que os mais velhos repetem sem muita explicação. Hoje, com 79 anos e um caderno de capa de couro guardado dentro da minha bolsa, entendo que minha mãe sabia exatamente o que estava dizendo. Depois daquela noite em que voltei para casa com o caderno antigo de Geraldo, percebi que precisava ir além das caixas do depósito. Os papéis me davam fatos, datas, números, acordos, mas não me davam as pessoas vivas que ainda poderiam preencher os espaços em branco daquela história. E foi assim que decidi, já na semana seguinte, procurar alguém que eu não via há muitos anos. Dona Eunice, que tinha sido vizinha da nossa família durante décadas, na mesma rua onde nasceram meus filhos, e que, eu lembrava, era amiga próxima da minha sogra nos tempos em que as duas costuravam juntas nas tardes longas de São Francisco. Dona Eunice hoje vive numa casa pequena perto da beira do rio,
com a varanda voltada para a margem, de onde se pode ver a água passando devagar, do jeito que o velho Chico sempre correu por essas terras, mais lento e mais sereno aqui no trecho que atravessa nossa cidade do que em outros pontos onde ele se torna bravo e cheio de corredeiras. Encontrei a ela sentada numa cadeira de balanço igual à minha, com um leque de palha na mão, abanando o calor da tarde, os cabelos completamente brancos presos num coque simples, e os olhos, ainda vivos e atentos, me reconhecendo antes mesmo que eu chegasse perto o suficiente para que ela enxergasse meu rosto com clareza. Alzira, ela disse, com aquela voz rachada pelo tempo, mas ainda firme, há quanto tempo, minha filha? Pensei que você tinha se esquecido de mim. Sentei ao lado dela naquela varanda e conversamos sobre coisas pequenas durante um tempo, como é costume entre pessoas que já viveram muito e sabem que a pressa nunca leva a lugar nenhum de valor. Falamos sobre a seca daquele ano, sobre os filhos e os netos de cada uma, sobre os vizinhos que já se foram e os que ainda restam. E foi só depois desse tempo de aquecimento, como dizemos por aqui, que eu finalmente toquei no assunto que me trouxe até lá. Perguntei a ela sobre minha sogra, sobre os anos em que as duas costuravam juntas, sobre se ela sabia de alguma coisa relacionada a uma perda financeira na família da minha sogra, ainda nos tempos de moça dela. Dona Eunice ficou em silêncio por um momento, olhando para o rio, como se estivesse decidindo se aquele era o momento certo de abrir uma porta que talvez estivesse fechada há muito tempo por uma promessa de discrição. Sua sogra carregou isso a vida inteira, ela disse finalmente, com a voz mais baixa do que antes. A família dela perdeu quase tudo numa fiança que o pai dela deu para um sócio, um homem que desapareceu com o dinheiro e deixou a família dela respondendo pela dívida. Ela tinha o sonho de estudar, de ser professora, sabia? Mas teve que abandonar tudo para ajudar a sustentar os irmãos mais jovens. Isso a deixou dura, Alzira, não porque ela não tinha coração, mas porque ela aprendeu, muito jovem, que sonho que não se realiza dói menos se a gente parar de sonhar. Eu já sabia, pelas cartas que encontrei, da perda financeira e do sonho interrompido de minha sogra. Mas ouvir aquilo da boca de alguém que conviveu com ela, que viu de perto o peso daquela história sendo carregado dia após dia, trouxe uma dimensão diferente, mais humana, mais dolorida, a descoberta que eu já tinha feito através do papel. Perguntei então a Dona Eunice sobre a amizade rompida entre nossa família e os vizinhos antigos, aquela história que eu tinha descoberto nos documentos sobre o esquema financeiro questionável do patriarca daquela família. Dona Eunice suspirou profundamente antes de responder. Isso foi um escândalo que quase estourou na cidade inteira, ela disse. Eu sei porque meu marido, que Deus o tenha, trabalhava perto daquele homem. Ele estava metido numa falcatrua com terras que não eram dele para vender, entendeu? Geraldo descobriu por acaso, através de um documento que viu sem querer, e ficou numa posição terrível. Se ele denunciasse, ia explodir um escândalo enorme que ia salpicar até negócios que a própria família de vocês tinha tido com aquele homem no passado. Se ficasse calado, estava sendo cúmplice. Seu marido escolheu um caminho do meio. Cortou a amizade, sem nunca contar para ninguém o motivo verdadeiro, e deixou aquele homem seguir a vida dele sem expor publicamente o que sabia. Foi um peso que ele carregou, Alzira. Eu sei porque numa noite, depois de uma cachaça que ele raramente bebia, Geraldo desabafou um pouco com meu marido. Mas pediu segredo, e meu marido guardou esse segredo até morrer. Aquela conversa com Dona Eunice me trouxe uma certeza que eu já vinha sentindo crescer dentro de mim ao longo das últimas semanas. A de que Geraldo, o homem que eu amei e com quem vivi por mais de 50 anos, tinha carregado, ao longo de toda a nossa vida juntos, pesos que ele escolheu nunca compartilhar comigo, não por falta de confiança ou de amor, mas por um senso de proteção que, hoje, eu entendo como equivocado, mas que, na época dele, fazia todo o sentido dentro da lógica de um homem criado para acreditar que problemas grandes não deveriam pousar sobre os ombros da esposa e dos filhos. Voltei para casa naquela tarde com o coração apertado, mas também com uma sensação estranha de proximidade renovada com Geraldo,
como se, através daquelas descobertas, eu estivesse de alguma forma conhecendo melhor o homem com quem vivi tantos anos, mesmo que ele já não estivesse mais aqui para confirmar ou explicar nenhuma das histórias que eu vinha reconstruindo. Se vocês estão acompanhando essa jornada e sentindo como eu sinto, que cada descoberta traz uma mistura de dor e de gratidão, deixem isso registrado aqui nos comentários. Eu quero saber se alguma vez vocês também descobriram, depois que um parente já não estava mais presente para explicar, alguma coisa que mudou completamente a forma como vocês entendiam aquela pessoa. E não se esqueçam, se essa história está merecendo, de deixar o like e se inscrever no canal, porque ainda tem muito chão para percorrermos juntos nessa busca pela verdade da minha família. Nas semanas seguintes, continuei minha rotina de visitas ao depósito, mas também comecei a procurar outras pessoas que poderiam preencher as lacunas que ainda restavam. Procurei um antigo funcionário da loja que Geraldo teve com o irmão, um homem que hoje já está com mais de 80 anos, vivendo numa casa simples no bairro mais antigo da cidade, perto da igreja matriz. Ele se chamava Anselmo e tinha trabalhado como balconista na loja durante quase 15 anos, justamente no período em que a sociedade entre os dois irmãos atravessou suas fases mais difíceis. Anselmo me recebeu com a hospitalidade típica das pessoas mais velhas da nossa região, oferecendo café antes mesmo que eu explicasse completamente o motivo da visita. Sentamos na sala dele, com um ventilador antigo girando lentamente no canto, espalhando um ar morno que mal aliviava o calor da tarde. E ele, depois que eu expliquei o que estava buscando, ficou pensativo por um longo momento. Eu vi muita coisa naquela loja, Alzira, ele disse, com a voz pausada de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Vi os dois irmãos discutindo, vi os dois rindo juntos também, porque no início era uma sociedade boa, os dois se davam bem. O problema começou quando seu cunhado, Deus o tenha, fez um empréstimo grande com um agiota da região, sem contar para Geraldo, para cobrir uma dívida pessoal que ele tinha com o jogo. Isso mesmo, Alzira. Seu cunhado jogava, e jogava pesado, escondido da família. Quando a dívida cresceu demais, ele usou o nome da sociedade como garantia, sem autorização de Geraldo. Quando Geraldo descobriu, quase perdeu a loja inteira. Foi um milagre ele ter conseguido reverter aquilo sem que a sociedade quebrasse de vez. Aquela revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia, pelos documentos, que havia uma dívida envolvida no fim da sociedade. Mas nunca imaginei que aquela dívida tivesse origem em algo como jogo, um vício que, eu jamais suspeitei, meu cunhado carregava em segredo. Pensei em todas as vezes em que sentei à mesa com ele, em todos os almoços de domingo, em todas as conversas triviais sobre o tempo e sobre a colheita, sem nunca imaginar que, por trás daquela aparência tranquila, havia um homem lutando contra um vício que quase destruiu o sustento de 2 famílias inteiras. Perguntei a Anselmo como a sociedade tinha sido salva, e ele me explicou que Geraldo, descobrindo a situação, tinha negociado diretamente com o agiota, oferecendo parte das próprias economias pessoais como pagamento, em troca de um acordo de silêncio sobre a origem real da dívida. Foi esse dinheiro, das economias pessoais de Geraldo, que financiou em parte aquela venda do imóvel que eu já tinha descoberto nas caixas, o imóvel que sempre acreditei ter sido vendido por simples necessidade financeira geral da família, sem nunca imaginar que aquela venda estava diretamente conectada ao resgate da reputação e da estabilidade financeira do meu próprio cunhado. Aquele dia, voltando para casa depois da conversa com Anselmo, caminhei mais devagar do que o normal pelas ruas de São Francisco, sentindo o peso de cada nova camada que se revelava diante de mim. A cidade, que eu conheço cada esquina, cada fachada, cada árvore plantada há décadas, parecia, naquela tarde, carregar um peso diferente, como se as próprias pedras das ruas guardassem histórias que eu nunca tinha tido acesso completo. Parei, no caminho de volta para casa, na Praça da Matriz, e sentei num dos bancos de pedra sob a sombra de uma mangueira antiga, a mesma praça onde conheci Geraldo numa festa de São João há mais de 60 anos. Fiquei observando o movimento tranquilo da tarde,
as crianças brincando perto do coreto, os vendedores ambulantes oferecendo bolo e cocada, o sino da igreja marcando as horas com aquele som grave e familiar que acompanha toda a minha vida desde a infância. E foi sentada ali, naquela praça onde tudo começou para mim, que entendi, com mais clareza do que nunca, o verdadeiro peso da tarefa que Camila tinha deixado em minhas mãos. Não se tratava apenas de descobrir os fatos antigos, tratava-se de reconstruir, com paciência e generosidade, a humanidade complexa e imperfeita das pessoas que formaram a minha família. Pessoas que, eu entendia agora, carregavam fragilidades, vícios, medos e sonhos interrompidos que nunca tiveram a chance ou a coragem de compartilhar abertamente. Continuando minha busca, decidi que precisava entender melhor o papel da própria Camila dentro daquela história enorme. Por que ela, entre todos os netos e todos os membros mais jovens da família, tinha se tornado a guardiã silenciosa daqueles segredos? Porque ela tinha passado 3 anos organizando aquele arquivo, sem nunca contar a ninguém até decidir, naquele domingo específico, confiar a mim a chave de tudo aquilo? Lembrei, então, de uma conversa que tive com Camila há alguns anos, numa das visitas dela aqui em casa, em que ela me perguntou, de forma aparentemente casual, sobre a história da nossa família, sobre como Geraldo e o irmão dele tinham construído a loja juntos, sobre como a sociedade tinha terminado. Na época, eu respondi com a versão simplificada que sempre conheci, sem entrar em muitos detalhes, porque eu mesma não tinha os detalhes para compartilhar. Mas percebi agora, em retrospecto, que aquela pergunta de Camila não era simples curiosidade casual. Ela já estava, naquela época, começando a investigar, começando a juntar peças, começando a construir aquele arquivo silencioso que culminaria anos depois no envelope que ela colocou na minha bolsa. Tentei mais uma vez ligar para Camila, mas o telefone dela continuava desligado. Conversei novamente com meu filho mais velho, pai dela, que me garantiu que ela tinha avisado que ficaria fora por mais alguns dias, reorganizando questões profissionais, mas que voltaria a entrar em contato em breve. Aquela espera, misturada com a intensidade das descobertas que eu vinha fazendo, criava dentro de mim uma sensação de urgência crescente, um desejo profundo de entender completamente a história antes de poder, finalmente, conversar com Camila sobre tudo o que eu tinha descoberto. Se essa jornada está fazendo vocês refletirem sobre os próprios netos, sobre como às vezes são eles que carregam, silenciosamente, uma sabedoria ou uma percepção sobre a família que os mais velhos não percebem, deixem isso nos comentários. E continuem comigo, porque ainda tem muita coisa para descobrir nessa história que está se revelando, pedaço por pedaço, como um quebra-cabeça que só agora, depois de tantos anos, está finalmente se completando. Voltei ao depósito na semana seguinte com uma disposição renovada. Dessa vez, decidi abrir as caixas numeradas mais altas que eu tinha deixado para depois, imaginando que talvez contivessem material mais recente, mais próximo do presente. E foi exatamente isso que encontrei. Numa caixa marcada com o número 18, encontrei documentos relacionados a uma propriedade rural que a família ainda possui. Uma pequena fazenda que fica a algumas horas de São Francisco, na direção do município vizinho, onde Geraldo costumava levar os filhos para passar temporadas durante as férias escolares, e que hoje está sob a administração formal do meu filho mais jovem. Embora a propriedade legal ainda esteja, segundo o que eu sempre soube, dividida entre todos os herdeiros de Geraldo. Os documentos daquela caixa revelavam uma disputa antiga, nunca completamente resolvida, sobre a divisão exata daquela propriedade entre os herdeiros. Uma disputa que envolvia, entre outras coisas, uma promessa informal que Geraldo teria feito, ainda em vida, de que a parte maior da fazenda ficaria destinada ao meu filho mais jovem, em reconhecimento por um período em que ele, sozinho entre os irmãos, tinha ajudado financeiramente a manter a propriedade durante um momento difícil, anos atrás, quando uma seca prolongada quase levou a família a perder a fazenda por completo. Essa promessa
segundo os documentos, nunca foi formalizada por escrito de maneira clara. E isso tinha gerado, ao longo dos anos, uma tensão silenciosa entre meus filhos. Uma tensão que eu sempre percebi vagamente, nos comentários cuidadosos que cada um fazia sobre a fazenda, nas visitas que se tornaram mais espaçadas entre os irmãos, mas que eu nunca entendi completamente a origem. Aquela descoberta me trouxe uma preocupação diferente das anteriores, porque essa não era apenas uma história do passado distante, envolvendo pessoas já falecidas. Essa era uma questão viva, presente, que envolvia diretamente meus próprios filhos, ainda vivos, ainda capazes de serem afetados, positiva ou negativamente, pela forma como eu decidisse lidar com aquela informação. Percebi, segurando aquele documento nas mãos, que a jornada que Camila tinha começado para mim não era apenas sobre reconstruir o passado por curiosidade histórica. Era também, e talvez principalmente, sobre criar a possibilidade de uma reconciliação real e necessária no presente, entre pessoas que ainda estão vivas, que ainda têm tempo de resolver mágoas antigas antes que essas mágoas se transformem, como aconteceu com tantas outras histórias dentro daquelas caixas, em silêncios permanentes que duram até depois da morte. Foi nesse momento que comecei a entender que toda aquela jornada estava me conduzindo, gradualmente, para um destino que eu ainda não conseguia visualizar completamente, mas que sentia se aproximando. O momento em que eu precisaria reunir toda a família, viva e presente, diante de toda essa verdade que tinha permanecido escondida por tanto tempo, e oferecer a todos a chance de finalmente entenderem, completamente, a história que sempre carregaram apenas em fragmentos. Continuem comigo nessa jornada, porque a verdade, como minha mãe sempre dizia, não apodrece enterrada. Ela só espera o momento certo de ser revelada. E eu sinto que esse momento está cada vez mais próximo. Deixem seu like, comentem de onde vocês estão acompanhando essa história e se inscrevam no canal para não perder nenhuma parte dessa reconstrução que está mudando, pouco a pouco, a forma como eu entendo a minha própria família. Parte 4. Há um ponto, em toda jornada de descobertas, em que a pessoa que está procurando a verdade precisa decidir o que fazer com ela. Eu cheguei a esse ponto numa manhã de quinta-feira, sentada na minha cozinha, com um caderno de anotações já quase completamente preenchido, contendo nomes, datas, valores, promessas e mágoas antigas o suficiente para reescrever a história inteira da minha família. E foi exatamente nessa manhã que o telefone finalmente tocou. E do outro lado da linha, depois de quase 2 semanas de silêncio, escutei a voz de Camila. "Vó", ela disse, com a voz carregada de uma emoção que eu reconheci imediatamente como alívio misturado com nervosismo. Eu queria ligar antes, mas precisava ter certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. "A senhora encontrou o depósito?" "Encontrei, minha filha", respondi, sentindo o coração acelerar com a presença finalmente real daquela voz que eu tinha esperado por tanto tempo. "Encontrei tudo. E descobri tanta coisa, Camila. Tanta coisa que eu nunca soube sobre seu vovô, sobre a família inteira." Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio que eu reconheci como o tipo de pausa que as pessoas fazem quando estão decidindo até onde podem deixar as palavras avançarem antes de se sentirem completamente expostas. Depois, Camila respirou fundo e começou a explicar. "Vó, eu não queria que a senhora descobrisse essas coisas sozinha, sem mim por perto. Mas eu também sabia que, se eu tentasse contar tudo de uma vez, conversando, a senhora não ia conseguir absorver, não ia acreditar completamente, ou ia achar que eu estava exagerando ou inventando coisas. Eu precisava que a senhora visse os documentos com os próprios olhos, que sentisse o peso de cada descoberta no próprio ritmo, antes de qualquer conversa. Foi por isso que organizei tudo daquele jeito. Foi a única forma que encontrei de fazer a senhora realmente entender." Perguntei a ela, então, a pergunta que eu vinha carregando desde o início daquela jornada. Por que ela tinha passado 3 anos organizando tudo aquilo? E por que tinha escolhido justamente aquele momento, aquele domingo específico, para me entregar a chave de tudo?
Camila ficou em silêncio novamente, e quando voltou a falar, a voz dela carregava uma vulnerabilidade que eu raramente tinha escutado nela antes, mesmo sendo eu a pessoa que mais a conhece dentro da família, depois dos próprios pais dela. Vó, eu comecei a descobrir essas coisas quase por acaso, quando estava ajudando meu pai a organizar uns papéis antigos do vovô, há quase 4 anos. Encontrei o primeiro contrato, aquele da sociedade com o tio-avô. E aquilo despertou em mim uma curiosidade que eu não conseguia mais ignorar. Comecei a investigar, conversando discretamente com pessoas mais velhas da família, pedindo documentos aqui e lá, sem explicar completamente o motivo, juntando peça por peça, devagar, durante todos esses anos. Quanto mais eu descobria, mais eu entendia que a nossa família vivia sustentada por uma estrutura inteira de silêncios, alguns protetores, outros simplesmente cômodos, mas todos eles criando distâncias que ninguém nunca questionava, porque ninguém nunca sabia exatamente o que estava por trás daquelas distâncias. E por que eu, Camila? Perguntei, sentindo a pergunta tremer um pouco na minha própria voz. Por que confiar tudo isso a mim e não aos seus pais ou aos seus tios? Porque a senhora é a única pessoa, vó, que ainda está aqui, que viveu praticamente toda essa história por dentro e que, ao mesmo tempo, nunca participou das decisões que criaram os silêncios. A senhora foi excluída de tudo isso, sem nunca saber que estava sendo excluída. Isso significa que a senhora é a pessoa mais capaz de olhar para essa história sem a culpa que meu pai ou meus tios carregariam se tivessem que confrontar diretamente as próprias decisões antigas. A senhora pode olhar para tudo isso com mais clareza, mais generosidade, porque a senhora também foi, de certo modo, uma vítima desses silêncios, não apenas uma participante deles. Aquela explicação me atingiu com uma força que eu não esperava. Camila tinha razão, de um jeito que eu mesma ainda estava processando. Eu tinha vivido dentro daquela família, ao lado de todas aquelas decisões silenciosas, sem nunca ter sido consultada, sem nunca ter tido acesso à verdade completa. E justamente por isso, eu podia agora olhar para aquela história com um olhar mais limpo, menos contaminado pela necessidade de me defender ou de justificar as próprias escolhas passadas. Conversamos por mais de 1 hora naquele telefone, e Camila finalmente me contou o plano que ela tinha em mente desde o início. Reunir toda a família, os filhos vivos de Geraldo, os sobrinhos, os primos mais próximos, numa grande reunião, na minha própria casa. No lugar onde tantos almoços de domingo já aconteceram ao longo de décadas, para finalmente trazer à luz toda aquela história que tinha permanecido escondida por tanto tempo. Vó, mas isso só pode acontecer se a senhora quiser, ela disse, com cuidado. Eu não quero forçar nada. Eu só sinto com toda a força do meu coração que essa família está cansada de carregar segredos que ninguém escolheu carregar. E acho que, antes que percamos mais pessoas, antes que mais memórias se apaguem para sempre, precisamos ter essa conversa enquanto ainda há tempo. Concordei com ela, sentindo dentro de mim uma mistura de medo e de determinação que eu não sentia há muitos anos. Medo, porque eu sabia que aquela reunião poderia trazer à superfície mágoas antigas, discussões difíceis, talvez até rompimentos que ainda não tinham acontecido. Determinação, porque eu também sabia, depois de tudo que tinha descoberto, que o caminho do silêncio já tinha cobrado seu preço suficiente e que era hora de escolher um caminho diferente. Se vocês estão sentindo, como eu senti naquele telefone, que às vezes é preciso coragem para finalmente trazer à luz aquilo que a família escondeu por gerações, deixem isso registrado aqui nos comentários. E continuem comigo, porque a reunião que estamos prestes a viver vai ser um dos momentos mais importantes da história da minha família, e eu quero contar cada detalhe para vocês. Nas semanas seguintes àquela conversa com Camila, dediquei-me a 2 tarefas que precisavam acontecer ao mesmo tempo: continuar organizando e entendendo completamente todos os documentos do depósito e, ao mesmo tempo, com muito cuidado, começar a preparar o terreno emocional dentro da família para a grande reunião que estava por vir,
Comecei conversando individualmente com cada um dos meus 3 filhos. Com meu filho mais velho, pai de Camila, conversei sobre as descobertas relacionadas à sociedade comercial entre Geraldo e o irmão dele. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois que terminei de contar. E então, com os olhos já um pouco molhados, me disse que sempre sentiu que havia algo estranho naquela história, mas nunca teve coragem de perguntar diretamente ao pai, porque sempre sentiu desde criança que aquele era um assunto fechado, intocável, protegido por uma espécie de muro invisível que ninguém na família jamais tentava atravessar. Com minha filha, a do meio, conversei sobre as descobertas relacionadas à minha sogra, sobre o sonho interrompido de ser professora, sobre a perda financeira da família dela na juventude. Minha filha, que sempre teve uma relação mais distante e mais tensa com a própria avó, enquanto ela ainda estava viva, ficou profundamente emocionada ao escutar aquela história. Ela me disse que sempre interpretou a rigidez da avó como falta de afeto, como um sinal de que talvez não fosse tão querida quanto os outros netos. Saber agora que aquela rigidez tinha uma origem específica, uma dor específica, trouxe a ela uma sensação de luto tardio, mas também de uma compreensão mais profunda que ela nunca imaginou que pudesse sentir por uma avó que já não estava mais presente para receber aquele novo entendimento. Com meu filho mais jovem, conversei sobre a questão da fazenda, sobre a promessa não formalizada que Geraldo tinha feito a ele em reconhecimento pelo apoio dado durante a seca prolongada. Meu filho mais jovem ficou visivelmente emocionado, mas também aliviado ao escutar aquela confirmação. Ele me contou que sempre carregou um ressentimento silencioso em relação aos irmãos, sentindo que talvez não fosse reconhecido completamente pelo esforço extra que tinha feito naqueles anos difíceis, mas que nunca tinha coragem de trazer aquele assunto à tona, por medo de parecer interesseiro ou de criar uma briga desnecessária dentro da família. Cada uma dessas conversas individuais me mostrou algo importante: que cada um dos meus filhos, à própria maneira, já carregava uma versão incompleta e dolorida da própria história familiar, e que cada um deles, secretamente, ansiava por finalmente entender o quadro completo, mesmo que isso significasse confrontar verdades difíceis sobre o próprio pai, sobre a própria avó, sobre as próprias decisões da família ao longo de décadas. Decidimos então, junto com Camila, que a reunião aconteceria num domingo, exatamente como sempre foram os almoços tradicionais da nossa família, mas dessa vez com um propósito diferente, mais profundo, mais necessário do que qualquer almoço anterior. Convocamos todos, meus 3 filhos, seus respectivos cônjuges, os netos adultos, incluindo Camila, e até alguns parentes mais distantes, como filhos do meu cunhado falecido, que mereciam, eu sentia, fazer parte daquela reconstrução coletiva da memória familiar. Nos dias que antecederam a reunião, organizei cuidadosamente todos os documentos mais importantes que tinha recolhido do depósito, dispondo-os de forma que contassem a história em ordem cronológica, do início ao fim, com cada carta, cada contrato, cada fotografia, ocupando o lugar certo dentro daquela narrativa enorme que finalmente estava prestes a ser compartilhada com todos. Lembro-me, na noite anterior à reunião, de ficar sentada na minha cozinha, sozinha, olhando para a mesa grande de madeira onde tantos almoços de domingo já aconteceram ao longo de décadas. Aquela mesa tinha sido testemunha silenciosa de tantas conversas felizes, tantas risadas, tantas brigas pequenas e sem importância entre irmãos. Mas também, eu entendia agora, tinha sido palco silencioso de tantos momentos em que a verdade completa foi deixada de lado, em que perguntas importantes foram engolidas antes de serem feitas, em que silêncios se acumularam, geração após geração, até se tornarem parte da própria estrutura daquela família, tão presentes e tão invisíveis quanto a própria madeira daquela mesa. Pensei em Geraldo, sentado naquela mesma mesa, durante tantos anos, carregando os próprios segredos com uma dignidade silenciosa que eu só agora conseguia compreender completamente. Pensei em minha sogra, com sua rigidez que escondia um sonho interrompido. Pensei em meu cunhado, com seu vício escondido e sua luta silenciosa para proteger a própria reputação. Pensei em todos eles,
já falecidos, incapazes de participar daquela reunião que finalmente traria à luz as verdades que carregaram durante toda a vida adulta. E pensei, finalmente, em Camila, a única pessoa jovem o suficiente para enxergar aquela história com olhos completamente novos, mas também sábia o suficiente, mesmo com apenas 31 anos, para entender que algumas verdades precisam ser reveladas com cuidado, com paciência e com um profundo respeito pela dor que cada descoberta poderia trazer. Se essa jornada está chegando perto do coração de vocês, como está chegando perto do meu, deixem seu like, comentem suas reflexões e, principalmente, continuem comigo. Porque amanhã, na próxima parte dessa história, eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu naquele domingo, quando toda a família finalmente se sentou à mesa. E a verdade, depois de tantos anos enterrada, finalmente encontrou a luz que merecia. O domingo chegou do jeito que os domingos sempre chegam em São Francisco, com o sol nascendo devagar sobre o rio e o sino da igreja matriz marcando a hora da primeira missa. Mas para mim aquele domingo carregava um peso diferente de todos os outros que eu já vivi nessa casa. Levantei antes do amanhecer, ainda escuro, e fiquei sentada na cozinha, vendo a luz mudar pouco a pouco do azul profundo da madrugada para o dourado claro da manhã, enquanto o café passava na coadeira de pano que já está comigo desde que me casei. Foi naquela hora quieta, antes de qualquer outra pessoa chegar, que rezei, pedindo a Deus que aquele dia trouxesse mais cura do que dor, mais reconciliação do que ferida. Camila chegou primeiro, ainda mais cedo do que os outros, trazendo consigo várias das caixas que eu tinha deixado organizadas dentro do depósito, agora transportadas com cuidado para dentro da minha própria casa. Nós duas, juntas, dispusemos os documentos mais importantes sobre a mesa grande da sala de jantar, a mesma mesa que testemunhou tantos anos de almoços de domingo, organizando cada papel, cada fotografia, cada carta na ordem certa, criando ali uma espécie de trilha visível daquela história que tinha permanecido invisível durante tanto tempo. Camila estava nervosa. Eu podia ver isso no jeito como as mãos dela tremiam levemente enquanto organizava os papéis, no jeito como ela verificava repetidamente se cada documento estava no lugar correto. Eu também estava nervosa, mas tentei transmitir a ela a calma que vem com a idade. Aquela calma que só se aprende depois de muitos anos vendo a vida passar e entendendo que, no fim, as coisas têm um jeito de se acertar quando existe boa vontade suficiente da parte de todos. Vó, e se não der certo? Ela me perguntou, parando por um instante com um maço de cartas antigas nas mãos. E se as pessoas ficarem com raiva de mim por ter guardado isso tudo escondido durante tanto tempo? Eu segurei o rosto dela com as duas mãos, do jeito que sempre fiz, desde que ela era pequena, e disse: Minha filha, quem ama a verdade o suficiente para carregá-la durante 3 anos, em silêncio, sem nenhum benefício próprio, só pode ser alguém que ama essa família mais do que teme o desconforto dela. Quem entender isso vai te agradecer. Quem não entender, precisa de tempo. Mas a verdade nunca é o problema. O problema sempre foi o silêncio. Por volta das 11 horas da manhã, os carros começaram a chegar. Primeiro meu filho mais velho, com a esposa, visivelmente tenso, mas tentando disfarçar com aquele jeito brincalhão que ele sempre usa quando está nervoso. Depois, minha filha do meio, acompanhada do marido, com aquele olhar atento que ela sempre teve desde criança, observando cada detalhe antes de se permitir relaxar. Por fim, meu filho mais jovem, vindo da fazenda, com a camisa ainda cheirando ao trabalho do campo e os olhos carregando uma expectativa que eu reconheci como esperança disfarçada de cautela. Chegaram também os filhos do meu cunhado falecido, 2 homens já adultos, ambos morando em outras cidades, que eu não via com frequência, mas que Camila tinha convidado especialmente, sentindo, com a sabedoria que ela desenvolveu ao longo daqueles 3 anos de investigação silenciosa, que eles tinham direito de fazer parte daquela reconstrução, já que a história do pai deles também estava entrelaçada profundamente com a nossa. A casa,
que normalmente recebe esses encontros com o barulho alegre e descontraído de sempre, naquele domingo carregava uma tensão diferente. Um silêncio expectante que todos sentiam, mas que ninguém ainda sabia nomear completamente. Porque eu tinha avisado apenas que precisávamos conversar sobre assuntos importantes da família, sem entrar em detalhes antecipados, exatamente como Camila e eu havíamos planejado. Sentamos todos à mesa grande, do jeito que sempre sentamos para os almoços, mas dessa vez sem comida sendo servida ainda, apenas os documentos espalhados diante de nós e o silêncio pesado de quem sabe que está prestes a entrar num território que nunca foi explorado abertamente antes. Comecei a falar, com a voz mais firme do que eu esperava conseguir, contando sobre o envelope que Camila tinha me dado naquele domingo, sobre a chave antiga, sobre o recibo do depósito, sobre o bilhete que dizia que eu era a única pessoa capaz de descobrir a verdade sobre nossa família. Contei sobre as dezenas de caixas, sobre as cartas, as fotografias, os contratos, as fitas cassete, o caderno de capa de couro, e então, com cuidado, começamos, Camila e eu juntas, a apresentar um por um os documentos mais importantes, na ordem cronológica que tínhamos organizado. Mostramos primeiro o contrato da sociedade entre Geraldo e o irmão dele, e a história completa que Anselmo tinha me contado sobre o vício do jogo, sobre a dívida escondida, sobre o sacrifício financeiro que Geraldo fez para salvar a sociedade e a reputação do próprio irmão. Vi o rosto dos filhos do meu cunhado falecido se transformarem diante daquela revelação, uma mistura complicada de vergonha pelo pai que eles sempre admiraram, e de um alívio estranho, ao finalmente entenderem por que sempre sentiram, ao longo da própria infância, uma tensão inexplicável dentro da própria casa, um peso que eles nunca conseguiram nomear, mas que sempre estava presente nas brigas dos pais, nas dificuldades financeiras nunca completamente explicadas. Um dos filhos do meu cunhado, o mais velho, com os olhos já molhados, disse: "Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada em casa, mas meu pai nunca falou. E minha mãe sempre dizia que era coisa de homem, que eu não devia me meter. Hoje, finalmente, entendo o que estava acontecendo. E entendo também, dona Alzira, o tamanho do que o senhor Geraldo fez pela nossa família, sacrificando o próprio dinheiro, a própria amizade com meu pai, para nos proteger de uma vergonha ainda maior. Eu nunca soube agradecer a ele por isso. Queria poder fazer isso agora." Mostramos depois as cartas relacionadas à minha sogra, ao sonho interrompido de ser professora, à perda financeira da juventude dela. Minha filha do meio, que sempre teve a relação mais distante com a própria avó, chorou abertamente diante daquelas cartas e disse, com a voz embargada, que sempre tinha desejado, ao longo da própria vida, ter tido a chance de conhecer a avó por trás da rigidez, a mulher que sonhou em ser professora antes que a vida exigisse dela um caminho completamente diferente. Apresentamos a história da amizade rompida com os antigos vizinhos, explicando o esquema financeiro questionável e a decisão silenciosa de Geraldo de proteger a reputação da família, mesmo ao custo de uma amizade valiosa. Meu filho mais velho, ouvindo aquela parte, ficou em silêncio por um longo momento, e então disse: "Eu sempre me perguntei por que meu pai nunca mais falava daquela família. Achava que tinha sido só uma briga boba entre vizinhos. Nunca imaginei que ele estava carregando aquele peso sozinho, protegendo a gente de um escândalo que poderia ter manchado o nome da nossa própria família também. E por fim, chegamos à questão mais delicada de todas, a da fazenda, da promessa não formalizada que Geraldo tinha feito ao meu filho mais jovem. Senti a tensão na mesa aumentar visivelmente quando comecei a explicar aquele documento, porque eu sabia que ali estava o assunto mais capaz de gerar atrito real entre meus filhos vivos, já que envolvia diretamente questões de patrimônio e de divisão futura daquela propriedade. Meu filho mais velho, ouvindo aquela explicação, ficou visivelmente surpreso, mas, para minha emoção profunda, não reagiu com a defensividade que eu temia. Ele olhou para o irmão mais jovem e disse, com uma sinceridade que me trouxe lágrimas aos olhos: "Eu nunca soube, de verdade, o tamanho do esforço que você fez para manter a fazenda naquela seca.
Sempre pensei que você só tinha tido sorte de estar lá no momento certo. Se papai prometeu isso a você, eu não tenho nenhum problema em honrar essa promessa, mesmo que ela nunca tenha sido escrita formalmente. Família não se mede só pelo que está no papel. Aquela frase, dita por meu próprio filho, naquele momento, resumiu, de um jeito que eu jamais conseguiria expressar com tanta simplicidade, o verdadeiro propósito de toda aquela jornada que Camila tinha começado. Não se tratava de expor culpados, de criar acusações, de reabrir feridas apenas pelo prazer de revisitar a dor antiga. Tratava-se, exatamente como Camila havia me dito naquele telefonema, de permitir que cada pedaço fragmentado da memória familiar finalmente encontrasse o lugar certo dentro de uma história completa. Uma história que, vista por inteiro, revelava não traição nem maldade, mas um padrão repetido de pessoas imperfeitas tentando, do jeito que conseguiam, proteger as pessoas que amavam, mesmo que esse jeito de proteger tivesse, no fim, um custo silencioso que se acumulou através das gerações. A conversa continuou por toda aquela tarde, estendendo-se muito além do horário habitual dos nossos almoços de domingo. Houve momentos de lágrimas, momentos de raiva contida, momentos de silêncio pesado em que ninguém sabia exatamente o que dizer. Mas houve também, e isso foi o que mais me tocou profundamente, momentos crescentes de uma ternura nova entre todos nós, como se cada verdade revelada estivesse, ao mesmo tempo que doía, também aliviando um peso antigo que cada um de nós, à própria maneira, vinha carregando sem nunca entender completamente sua origem. Em um certo momento, já no fim da tarde, com o sol começando a baixar e iluminando a sala de jantar com aquela luz dourada e quente que só existe nessa hora do dia aqui no interior de Minas, Camila levantou-se da cadeira e foi até a janela, ficando de costas para todos nós por um instante, olhando para o quintal onde o pé de goiaba que Geraldo plantou ainda continua dando frutos todos os anos. Quando se virou, tinha os olhos cheios de lágrimas, mas também um sorriso que eu nunca tinha visto nela antes. Um sorriso de alívio profundo, de quem finalmente deixou cair um peso enorme que carregava sozinha durante 3 anos inteiros. Eu não queria julgar ninguém, ela disse, com a voz tremendo levemente. Eu só queria que a gente parasse de viver como se a nossa família fosse feita só de pedaços soltos, sem conexão entre eles. Eu queria que a gente entendesse que cada decisão difícil que nossos pais e nossos avós tomaram, mesmo as decisões erradas, mesmo os silêncios que machucaram, vieram de um lugar de amor, ainda que um amor cheio de medo, cheio de vergonha, cheio de limitações que a época deles impunha. E eu acho, vó, que se a gente conseguir olhar para tudo isso com compaixão, em vez de só com julgamento, a gente vai sair dessa conversa mais forte, mais unida, do que jamais estivemos antes. Aquelas palavras, ditas por minha neta de apenas 31 anos, carregavam uma sabedoria que muita gente leva uma vida inteira para conquistar. E foi naquele momento, vendo o rosto de cada um dos meus filhos, dos meus sobrinhos, refletindo aquela mesma compreensão profunda que Camila tinha acabado de expressar, que eu entendi, com toda a certeza do meu coração, que aquele domingo, por mais difícil que tivesse sido, representava um divisor de águas necessário e bom para a história da nossa família. Se vocês estão sentindo, como eu senti naquela tarde, que a verdade, quando recebida com compaixão, tem o poder de unir uma família, em vez de destruí-la, deixem isso registrado nos comentários. Eu quero saber se vocês já viveram, dentro da própria família, um momento parecido com esse, um momento em que a verdade, mesmo dolorida, trouxe mais cura do que dano. E continuem comigo até o final dessa história, porque ainda tenho algumas reflexões importantes para compartilhar com vocês. Servimos, finalmente, um jantar simples naquela noite. Já depois que as conversas mais difíceis tinham acontecido, um jantar feito às pressas com o que havia na minha geladeira, mas que naquele contexto carregava um significado muito maior do que qualquer banquete elaborado poderia ter. Comemos todos juntos, ainda processando tudo que tinha sido revelado, mas já sentindo claramente uma leveza nova circulando entre nós, uma proximidade que eu não sentia entre meus filhos há muitos anos.
Nas semanas que se seguiram àquele domingo, percebi mudanças importantes na dinâmica da nossa família. Meu filho mais velho e meu filho mais jovem, que durante anos mantiveram uma relação cordial, mas distante, começaram a se visitar com mais frequência, conversando abertamente sobre a divisão da fazenda, chegando, eventualmente, a um acordo formal e justo que finalmente colocou no papel aquilo que durante anos existiu apenas como uma promessa não cumprida completamente. Minha filha do meio começou a visitar o túmulo da própria avó com mais regularidade, levando flores, e me contou, numa tarde, que sentia agora uma conexão com aquela mulher que nunca tinha sentido antes. Uma conexão construída não a partir da convivência direta, mas a partir da compreensão tardia da dor que aquela mulher carregou silenciosamente durante toda a vida adulta. Os filhos do meu cunhado falecido, que durante anos mantiveram uma relação apenas formal e distante com o resto da nossa família, começaram a aparecer com mais frequência nos encontros familiares, e um deles, o mais jovem, me confessou, numa conversa particular, que finalmente conseguiu perdoar o próprio pai pelas dificuldades financeiras que a família dele enfrentou na juventude, entendendo agora que aquelas dificuldades nasceram de um vício que o pai dele nunca conseguiu superar completamente, mas que, no fundo, ele também era uma vítima das próprias limitações, tanto quanto a família dele tinha sido vítima das consequências daquele vício. E Camila, minha neta querida, que carregou durante 3 anos o peso silencioso de toda essa reconstrução, finalmente conseguiu descansar daquela responsabilidade enorme que ela própria escolheu assumir. Ela me disse, numa das nossas conversas depois daquele domingo, que sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, completamente em paz, como se um capítulo importante da própria vida tivesse finalmente se encerrado de um jeito satisfatório. Mas o que mais me marcou, ao longo daquelas semanas de reconstrução familiar, foi uma conversa específica que tive com Camila, sentadas as duas na mesma varanda onde tudo aquilo começou, com aquele envelope sendo colocado na minha bolsa. Perguntei a ela, finalmente, o que tinha feito ela decidir, depois de 3 anos de investigação silenciosa, que aquele domingo específico era o momento certo de me entregar a chave de tudo. Camila ficou em silêncio por um momento, olhando para o quintal, para o pé de goiaba que Geraldo plantou tantos anos atrás, e então disse: Vó, eu percebi, numa das minhas últimas visitas ao depósito, sozinha, organizando as últimas caixas, que eu já tinha quase 80 anos de história documentada ali dentro, e que a senhora também já tem quase 80 anos de vida. E pensei, com um medo profundo, que talvez eu estivesse esperando demais, que talvez, se eu não agisse logo, perderia a chance de fazer essa reconstrução enquanto a senhora ainda está aqui, com saúde, com memória, capaz de me ajudar a entender cada peça desse quebra-cabeça. Eu não queria correr o risco de descobrir tudo isso só depois que a senhora também já tivesse partido, do mesmo jeito que aconteceu com o vovô, com a bisavó, com o tio-avô. Eu queria que a senhora estivesse presente, vivendo essa descoberta comigo, porque algumas heranças, vó, eu entendi isso ao longo desses 3 anos, não são feitas de casas, de dinheiro ou de propriedades. São feitas da coragem de finalmente conhecer toda a verdade antes que o tempo leve embora aqueles que ainda podem contá-la. Aquelas palavras, ditas pela minha neta numa tarde tranquila na varanda da minha casa, carregam até hoje o peso mais profundo de tudo que vivi nessa jornada extraordinária. Porque elas me fizeram entender, com uma clareza que só a vida longa e a experiência acumulada conseguem trazer, que o verdadeiro valor daquela busca nunca esteve nos documentos, nas fotografias, nos contratos antigos ou nas fitas cassete guardadas com tanto cuidado. O verdadeiro valor estava no próprio ato de buscar, de querer entender, de escolher, mesmo quando é mais fácil deixar as coisas como estão, enfrentar a verdade com coragem e com compaixão, antes que o tempo torne essa escolha impossível. Hoje, olhando para trás, para toda essa jornada que começou com um envelope simples colocado discretamente dentro da minha bolsa,
Entendo que a vida nos ensina, repetidamente, que os segredos guardados por amor, ainda que nascidos das melhores intenções, sempre cobram um preço que cresce com o tempo, como uma dívida silenciosa que vai se acumulando, geração após geração, até que alguém, com coragem suficiente, decide finalmente confrontá-la. E entendo também que esse confronto, quando feito com generosidade, com paciência e principalmente com amor verdadeiro pela família, em vez de destruir, tem o poder extraordinário de curar, de unir, de transformar pedaços fragmentados de memória em uma história completa e profundamente humana. Se essa jornada tocou o coração de vocês, como tocou o meu durante todos esses meses de descobertas, eu peço de coração que deixem o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito esse canal a continuar levando histórias verdadeiras e emocionantes como essa para mais gente que precisa escutar algo assim. Comentem aqui embaixo. Me contem se vocês já viveram, dentro da própria família, algum momento de descoberta parecido com esse, algum segredo antigo que, quando revelado, trouxe mais união do que separação. Eu quero ler cada um dos comentários de vocês, porque cada história compartilhada também ensina algo novo para quem está lendo. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora, porque aqui sempre tem uma história nova esperando por vocês, histórias que nascem de verdades simples, mas profundas, sobre família, sobre amor, sobre a coragem necessária para enfrentar o passado com honestidade. Compartilhem esse vídeo também com alguém que vocês conhecem, alguém que talvez precise escutar exatamente essa mensagem hoje. Alguém que talvez esteja carregando, sem saber, um peso de silêncio dentro da própria família, esperando apenas que alguém, com a coragem de Camila, decida finalmente abrir aquele envelope. Termino essa história, queridos amigos, com uma reflexão que carrego profundamente no coração depois de tudo que vivi. Aprendi, ao longo dessa jornada extraordinária pelas caixas daquele depósito, que conhecer verdadeiramente uma família significa aceitar que ela é feita de luz e de sombra, de generosidade e de medo, de amor verdadeiro e de proteções equivocadas que, mesmo erradas, nasceram de um desejo sincero de cuidar de quem se ama. Aprendi que o silêncio, mesmo quando bem intencionado, tem um custo que se acumula através das gerações, e que a única forma de quebrar esse ciclo é através da coragem de perguntar, de buscar, de querer entender, mesmo quando a verdade traz dor antes de trazer cura. E aprendi, talvez a lição mais importante de todas, que algumas das maiores herdades que deixamos para os que vêm depois de nós não são propriedades, nem dinheiro guardado, nem objetos de valor material. São as verdades que escolhemos compartilhar, as conversas difíceis que escolhemos ter enquanto ainda há tempo, a coragem que escolhemos transmitir, através do próprio exemplo, para que as próximas gerações não repitam os mesmos silêncios que pesaram sobre as gerações anteriores. Porque o amor, quando enfrenta o medo de saber e escolhe a verdade mesmo assim, se torna ainda mais forte, mais profundo e infinitamente mais capaz de sustentar uma família através de qualquer geração que ainda está por vir. Muito obrigada, de coração, por terem caminhado comigo por toda essa jornada. Espero vocês na próxima história, porque aqui, todos os dias, tem uma nova lembrança esperando para ser contada, uma nova verdade esperando para ser compartilhada. Até a próxima! E cuidem bem das pessoas que vocês amam, enquanto ainda há tempo de conhecê-las completamente.